Olá, galera. Gravação da aula número 1 dessa semana. Nós vamos voltar a falar sobre ângulos, bom? Vamos definir e conceituar ângulos, reconhecer os ângulos raso, reto, agudo, obtuso e nulo, determinar quando dois ângulos são congruentes e definir quando eles são consecutivos e adjacentes. Vamos lá. Ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem com uma das regiões do plano limitadas por ela. Então, nós temos aqui, ó, a semi-reta OA, a semi-reta OB, e elas têm a mesma origem, que é o ponto O, ok? Os lados de um ângulo são semi-retas, nós já falamos isso, tá? Que o determinam, né? Então, esse espaço aqui entre essas duas semi-retas é o ângulo. O vértice é a origem comum dessas semi-retas. Nesse caso aqui a gente tem o ângulo de vértice O, lados OA e OB, e nós damos o nome para o ângulo usando AOB, pode ser também BOA, ou simplesmente o O, que a gente não pode esquecer é de colocar o acentozinho circunflexo na letra que corresponde ao vértice. Tudo bem? Então, aqui nós temos o ângulo AOB, ou simplesmente o ângulo o ângulo APB, ou simplesmente o ângulo P, e o ângulo RST, ou simplesmente o ângulo S. Para medir o ângulo, nós vamos usar uma régua que se chama transferidor, ok? Ao medir o ângulo, consideramos a abertura entre seus lados. Podemos utilizar como unidade de medida o grau. Como se mede um ângulo? A gente vai centralizar o vértice no centro do transferidor. Um dos lados do ângulo vai ficar retinho aqui, ó, lá no transferidor onde tem o zero. E eu vou observar aqui, nessa marcação aqui, ó, que chama limbo, tá bom? Aonde o outro lado vai tocar. Então, no caso desse ângulo aqui, ó, o ângulo AOB, esse ângulo mede 60 graus, ok? Então, ele vai do zero até os 60 graus. Como se constrói o ângulo com o transferidor? Então, primeiro, você vai traçar uma dos lados do ângulo, no caso aqui, a semi-reta AB, vai colocar o centro do transferidor sobre o vértice desse ângulo, e aí lá no limbo, que é o que eu falei para vocês que isso aqui chama, você vai ver aonde é o ângulo que você quer. Ah, eu quero fazer um ângulo de 50, então você marca outro pontinho aqui. Ah, eu quero fazer um ângulo de 100, aí você marcaria o outro pontinho aqui. Ah, eu quero de 140, então eu marcaria aqui. E aí você vai ligar, né? Passar uma semi-reta saindo do A, que é o vértice, por esse ponto por onde você quer que seja a abertura do seu ângulo, ou seja, a medida do seu ângulo. Nesse caso aqui, a gente construiu um ângulo de 50 graus. Então, a abertura desse ângulo foi do zero até os 50 graus. Então, vamos lá para a nossa teoria que a gente já viu. Nós só vamos revisar. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando ele tem a mesma abertura, ou seja, a mesma medida. Então, eu tenho o ângulo AOB, o ângulo COD, e os dois medem 30 graus. Então, nós dizemos que esses dois ângulos são congruentes. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de congruência, o igual com o tio em cima, tá bom? Então, ele está dizendo aqui, ó, que o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Aí, quando a gente entende congruente, é como se fosse o nosso Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Se copiarmos em papel AOB, né? Papel transparente, e depois copiarmos o ângulo COD e colocarmos um sobre o outro, eles vão estar exatamente um sobre o outro, ou seja, eles vão ter a mesma abertura. Ângulos consecutivos e adjacentes. Então, vamos prestar atenção que essa parte aqui vocês sempre têm muita dificuldade. Nós temos aqui o ângulo AOC, AOB,
e o COB. Então, nessa figura, nós temos 3 ângulos, ok? Então, vamos analisar sempre de 2 em 2. Analisando primeiro o ângulo AOC e o ângulo COB. Eles têm um vértice em comum e eles têm o lado em comum, que é o OC. Então, esse ângulo está aqui e esse ângulo está aqui. AOB agora e o AOC. Então, eles têm o mesmo vértice e eles têm um lado em comum, que é o OA. Então, é esse ângulo grandão aqui e esse ângulo pequenininho aqui. Ângulo AOB e agora o COB. Então, é esse ângulo grandão e esse ângulo pequenininho aqui agora. Tudo bem? Eles têm o vértice em comum e o lado OB também em comum. No caso agora daqueles dois primeiros, nós vamos dizer que todos aqueles pares de ângulos que nós analisamos lá atrás, todos eles são consecutivos, ok? Por quê? Para ser consecutivos, eles têm que ter o mesmo vértice e apenas um lado em comum. Então, aqui a gente tem o mesmo vértice nos 3 casos, e o lado comum, nesse caso aqui é o OC, nesse caso aqui é o OA, e nesse caso aqui é o OB. Então, aqui o lado comum é o OC, aqui é o OA e aqui é o OB, ok? Então, nós chamamos esses ângulos de ângulos consecutivos. Então, para 2 ângulos serem consecutivos, eles precisam ter o mesmo vértice e um lado em comum. Agora, para ser adjacente, é só o primeiro caso. Lembra que eu já falei para vocês, né? Quando a gente for falar de adjacente, a gente vai lembrar da palavra vizinhos. Ou seja, um não pode estar dentro do outro. Um tem que ser vizinho do outro. Então, vamos olhar aqui, ó. AOC, vou pintar a parte interna dele, e o COB, ó, a parte interna. Então, se a gente observar, ó, um ponto não encosta no outro, eles não têm pontos internos em comum. Então, para ser adjacente, os ângulos precisam ser consecutivos, mas eles não podem ter pontos internos em comum. Ou seja, um não pode estar dentro do outro, ok? Lembra das retas concorrentes, aquelas que se cruzam em um ponto? Então, eles formam ângulos adjacentes, ó. O ângulo AOD, que é esse aqui, é adjacente do ângulo COD. O ângulo COD é adjacente do ângulo COB. E o ângulo COB é adjacente do ângulo AOB, ok? Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide esse ângulo em 2 ângulos congruentes. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o ângulo AOC, que mede 20 graus, o ângulo COB, que também mede 20 graus, e eu tenho o ângulo AOB, que mede 40. Quando eu tracei essa semirreta OC, eu dividi esse ângulo em 2 ângulos com a mesma medida, um medindo 20 e o outro medindo 20. Então, a gente chama essa semirreta aqui, ó, de bissetriz. Olha como é que o símbolo de bissetriz, ó, BTZ, ok? Então, a semirreta OC divide o ângulo AOB em 2 ângulos, AOC e COB, e eles são congruentes. Nesse caso, a semirreta OC é a bissetriz do ângulo AOB.